O Fantástico Mundo de Júlia e Sofia é um livro que aborda a discussão sobre a inclusão de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. E esse é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. Uma história real contada de modo lúdico para que adultos e crianças possam saber e discutir mais sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. E quem está conosco hoje para falar sobre esse assunto é o autor do livro O Fantástico Mundo de Júlia e Sofia, Rodrigo Pazinato, e a Tatiana Varon, que é a mãe de gêmeas autistas, que são, na verdade, as personagens reais desse livro. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Sete Lagoas em Debate. Obrigado. Vamos começar falando com o Rodrigo, que é autor do livro O Fantástico Mundo de Júlia e Sofia, um livro belíssimo, ilustrado, uma gracinha, e que fala claramente sobre esse assunto que precisa ser discutido. Rodrigo, como que surgiu essa ideia de demonstrar, através do livro de história real, sobre o TEA? Bom, ele partiu de uma proposta acadêmica. Eu sou estudante de psicologia e a gente tinha uma proposta de trabalhar um tema que se fosse um bem que pudesse ser apropriado pela sociedade. E esse bem tinha o tema da inclusão. Então, a partir do pensar na inclusão, que eu comecei a imaginar o que poderia ser feito. E, por acaso do destino, conheci a Tatiana já tem um pouco mais de 3 anos, a gente tem uma amizade, convívio pessoal, e a gente convivia com as filhas dela, com a Júlia e Sofia. Então, eu acabei que amarrei uma coisa na outra, a proposta da inclusão com a convivência com as meninas e a família da Tatiana, e comecei a estudar sobre autismo. Comecei a fazer curso, participei do workshop, e daí veio a ideia, eu acho que pensei, seria legal, de repente, contar uma história das meninas e, por meio dela, informar também a população sobre o que é o autismo, falar sobre inclusão. Especialmente para crianças, né, que às vezes não tem essa noção, o que está acontecendo, por que essa criança não age igual a mim, né? O que está acontecendo com ela? As crianças, a gente tem que ter um material diferente para trabalhar com criança. Então, assim, um dos desafios era pegar, assim, termos técnicos, que quando a gente fala de autismo, ele tem muitas questões técnicas, a gente tem que trazer para um mundo mais lúdico, trazer por desenhos, com uma linguagem que seja acessível e a criança possa compreender. É interessante que no livro tem os asteriscos nas palavras, por exemplo, TEA, né? E aí ele explica o transtorno do espectro autista. Existe muita discussão e ainda muita falta de informação sobre esse tema. A Tatiana é a mãe da Júlia e da Sofia. O que você achou do livro? Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui, Tatiana. O livro é fantástico, ele traz uma linguagem muito acessível para as crianças. Então é muito fácil de compreender, às vezes, o olhar distante da Sofia, ou a Júlia não querer brincar, ela querer ficar só na terra. Então isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito com as crianças, né? Porque elas questionam, por que a Júlia não quer brincar comigo? Por que a Júlia não me dá atenção? Então a gente tem que ter esse cuidado de explicar. Sente com a Júlia, olhe para ela nos olhos, converse. Então, esse livro, ele traz essa parte para a criança, para ela poder tentar entender um pouco. Como é que foi? Você quer completar? Ela veio falar das situações da Júlia e foi um bate-papo nosso, né? Eu e Tatiana, o Ricardo também, que é o pai das crianças. Que daí a gente foi entender quais situações que elas passavam, que por influência do autismo na vida delas e que podiam ser retratadas no livro. Então a gente teve diversas conversas e a partir do que ela trouxe, eu procurei levar no livro e está escrito aí. Por exemplo, tem algumas passagens muito legais que uma gosta de andar a cavalo, né? A outra gosta de maquiagem. Nossa. Isso é tudo verdadeiro. Verdadeiríssimo. A Júlia é completamente, vamos colocar, da roça. Ela é tudo que é árvore, é animal. Ela tem a gente fala que a Lili é uma boxer e que é a paixão da Júlia. Então as duas são as amigas inseparáveis. Ela anda a cavalo sempre, tem um senhor que leva o cavalo na minha rua para ela andar. Então ela
tem esse animal contato direto. para ela é fantástico. É uma amizade verdadeira, verdadeira, né? Vamos dizer assim. verdadeira, é. E a Sofia já é completamente ao contrário. A Sofia já é urbana. A Sofia adora Totalmente conversar. Ela, mas tem toda aquela outra dificuldade. Igual quando ela tinha por volta de 7, 8 anos, mais ou menos, quando eu mudei ela de escola. E ela chegou em casa e ela me falou: mãe, eu não sou doente. Eu falei: não, filha, você não é doente. Então, esse livro, ele desmistifica essas situações. Então, é muito bacana, porque o autismo ele não é uma doença. O autismo é um transtorno do espectro autista. Por quê? Porque ele abrange várias situações. Então, essa linguagem fácil facilita esse entendimento para as crianças. Até você, quando no caso de mudar, né, de escola ou colocar em alguma outra atividade, já chega com o livro, as crianças já têm esse contato, já primeiramente já sabe como lidar, né? Facilita, vamos dizer assim, o livro tem sido uma ferramenta para você. O que eu falo é o seguinte: esse livro, ele não, o autismo ele vai de 1 a 1 milhão. Você nunca vai encontrar um autista parecido com o outro. Justamente por isso que a gente fala no espectro. Mas uma característica ele vai ter nesse livro. Então, é muito fácil para as escolas, de uma maneira geral, trabalharem isso. Porque as crianças, elas vão, a gente fala, evoluindo. Então, pode ser que amanhã Júlia ou Sofia não tenham mais alguma característica que tenha nesse livro. Sim. Mas para outras crianças, sempre vai estar... valendo, presente. É alguma coisa que elas podem estar atentas, né? Porque a criança é muito esperta, né? A gente acha que não entende, elas entendem muito mais. E Tatiana, como é que foi para você descobrir quando que foi, que idade as meninas tinham? Porque, né, eu imagino, ter gêmeas já é uma pauleira, né? Eu tenho eu fico louca, eu imagino duas, né? 2 de uma vez. Como é que foi descobrir isso aí e lidar com essa situação? Na época, nós morávamos em Sorocaba, interior de São Paulo. Então, éramos eu e meu marido. Então, com 6 meses, nós decidimos levar para o berçário, porque eu tinha acabado de formar, tirar o AB, eu queria estudar para concurso. Então, com 6 meses, já levamos para o berçário e para ficar meio período. E nesse de ser, elas nunca tiveram nada, a troca de olhar sempre tiveram, nada nesse tempo, porque desde bebê você já começa a notar algumas situações. Quando a criança é muito triste, que ela fica muito quietinha no berço, e as meninas nunca tiveram isso. A única coisa nesse período é que o Ricardo virava para mim e falava: Preta, a Sofia tem um olhar tão distante no carro, será que existe depressão em criança? Eu falava: não, Ricardo, não tem. Então elas foram muito estimuladas desde bebê. Sei. E começaram a andar com 9 meses, só que a fala não veio. A fala não veio e a Sofia andava na ponta dos pés. Quando nós começamos a procurar o pai de todos, né? Andar na ponta do pé, ausência da fala, autismo. O que é autismo? A gente não sabia o que era autismo. E, infelizmente, os pediatras, eles não... Essa capacitação, a gente fala muito que tem que vir da saúde, porque esse atendimento precoce é muito fundamental. E o pediatra falava: não, gente, calma, tá tudo dentro da normalidade. Eu falava: não tá, as meninas não falam. Então isso foi com 1 ano e meio, 2 anos, e nada da fala vira. A Sofia continuava andando na ponta dos pés, na escolinha não obedecia a fila, aquilo não me incomodava Você sentiu que tanto. tinha uma coisa errada? Tinha, mas eu não me incomodava tanto, porque criança para mim estava para brincar, não era para ela aprender a segurar num lápis, ali não era aquele momento. E com 2 anos e meio, eu trouxe a Sofia, porque até então a Júlia, a gente achava que ela não falava por causa da Sofia, ponto. A Sofia não fala, então a Júlia não está falando por causa dela. E trouxemos a Sofia no psiquiatra, e ele falou: olha, a Sofia não é uma autista severa, só que a gente vai ter que estimular
para ver até onde a Sofia vai chegar. Eu não posso dar um diagnóstico agora, porque ela tinha 2 anos e pouquinho. Voltamos para Sorocaba e nada, não tinha o desenvolvimento da fala e da ponta dos pés. Levamos numa neurofisiatra, aí ela falou, não é problema do calcanhar, é problema alguma coisa realmente cerebral, neurológica. E aí começou com 3 anos e meio, levamos num psiquiatra em Campinas. Aí chegamos, aí tem primeiro, os pais vão numa entrevista, depois uma filha, outra, e vem o lindo diagnóstico. As 2 são autistas. E era uma coisa que a gente já estudava, mas você estudar uma coisa e você receber um diagnóstico é muito difícil. Então eu lembro que o Ricardo falou, é como se nós estivéssemos sangrando por dentro. Mas só que foi um diagnóstico muito duro, mas eu acho que necessário, porque ele falou muita coisa dentro daquele diagnóstico ali. Ele falou, eu lembro das palavras que ele usou, ele falou, olha, uma das coisas, não gastem o dinheiro de vocês inteiro, não peguem empréstimo, não adianta tentar colocar numa escola para desenvolver, porque vai ser dentro do tempo delas. Dá para ser feliz. Eu lembro que ele falou isso, ele usou essa palavra com a gente, dá para ser feliz. Aí ele falou que a Sofia era autista e a Júlia era autista severa. Depois, com o tempo, ele mudou esse autismo severo. Então, e a partir daí, e ele falou com a gente uma coisa da plasticidade cerebral. Ele falou, elas têm até os 6 anos, isso é muito controverso, tá? Então, assim, cada pai tem um diagnóstico, cada psiquiatra usa uma maneira de falar, cada neurologista usa uma maneira de falar. Eu tô falando do que aconteceu no meu caso específico. Então, ele falou, a plasticidade cerebral, ela é melhor até os 6 anos de idade. Então, se até os 6 anos elas não falarem, é muito difícil você conseguir isso. Então, pra gente aquilo ali foi uma corrida contra o tempo. Sim. A gente não tinha muito tempo. Então, a gente precisava que as meninas falassem, a gente precisava de terapia. Então, eu deixei tudo de lado, os meus projetos, e ficamos em função delas. Então, uma estudava de manhã e a outra estudava à tarde. Uma fazia todas as terapias de manhã e a outra à tarde. E em Sete Lagoas tinha, em Sorocaba tinha a AMAS, e lá você tinha todo um suporte. Tinha psicopedagoga, fono, psicólogo para os pais. Então eu tive um alicerce maravilhoso para as meninas estarem onde elas estão hoje. Porque esse alicerce é muito principal. Foi fundamental para isso. Tatiana, a gente vai rapidamente para o intervalo. Vamos voltar falando então da estrutura que é necessária e da inclusão em si, daqui a pouco. E o Sete Lagoas em Debate de hoje, a gente conversa com a Tatiana Varon e com o Rodrigo Pazinato. A gente está falando sobre o autismo e o livro O Fantástico Mundo de Júlia e Sofia, cujas personagens principais são filhas da Tatiana, que tem algum nível de autismo, né? A gente diz nível porque, como ela estava explicando, é no espectro autista. O autismo não é uma doença, é algo que a criança já nasce com ela e é preciso desenvolver isso aí, trabalhar em cima da questão da inclusão especialmente. A gente estava falando, né, Tatiana? Estava contando um pouco da história das meninas, de como foi a descoberta disso aí e o trabalho contra o tempo para fazer com que elas evoluíssem, né, Tatiana? Para que o trabalho mais para frente fosse menor, né? E aí a gente se depara com a questão da inclusão, porque é necessário uma estrutura, né? Uma estrutura para receber e para desenvolver as crianças e os adultos também, mas a inclusão é fundamental para que essas crianças possam desenvolver de fato, porque elas vão lidar com pessoas o tempo todo, né? Sim. E é uma inclusão que a gente fala que a sociedade ela tem que estar aberta para isso. É uma sociedade, porque nós somos, eu uso uma palavra, nós somos muito judiados. Porque às vezes você sai com uma criança e você realmente tem alguns pais que tiram a criança de perto. Ontem mesmo eu tive uma experiência, eu estava num lugar e a minha filha estava brincando com a boia de uma outra criança, a Júlia, e
eu comecei a conversar com os pais que estavam nesse mesmo local que eu estava. E eu comecei a falar que as meninas eram autistas, conversando. Daí, a 10 minutos, despistadamente, ele foi lá e pediu o salva-vida do lugar que fosse lá e recolhesse a boia. Então, isso são situações que nós vivemos no dia a dia. Então, os pais não saem com as crianças de casa. Você chega no shopping, é muito difícil de lidar com esse tipo de situação. Então, eles acabam ficando dentro de casa com os filhos. Principalmente, é o que a gente estava falando, porque o espectro ele vai do leve ao grave. Né? As minhas meninas, aí a gente coloca, o leve é como se ele precisasse de pouca ajuda, e o severo de muita ajuda. Então, por exemplo, a Sofia, ela é leve. Então, ela entende tudo, se vira melhor sozinha, vamos dizer assim. Muito bem. Então, mas ela tem a questão da sociabilidade. Então, ela não sabe se comportar no meio de outras crianças. Então, eu faço um trabalho, eu chego para as meninas e falo, olha, Sofia quer brincar com vocês. Mas olha só, se ela te imitar, se ela começar a imitar vocês, qualquer coisa que ela fizer, ela tem um pouco de dificuldade. Então, não se importem. Pronto. Então, todos os lugares que você está, você tem que fazer um trabalho antes para que ela fique bem. Para que aí as crianças não tenham. Para quê? Para evitar justamente o bullying. Então, nós temos que fazer um trabalho com ela agora porque ela não se aceita autista. Então, aí todos os dias eu explico para ela. Aí ela tem um pouco de ficar quando ela tá muito nervosa. Aí hoje de manhã mesmo eu tava falando com ela, você sabe o que é isso, filha? Isso é uma estereotipia que você tem, que o autista tem, para quando ele se organizar, ele faz quando ele tiver uma desordem, ele faz para você se organizar. Aí ela vira para mim e fala, mas é bem pouquinho, né? Eu falo, Então, às vezes ela já fala, eu sou autista, mas é bem levinho. Tadinha. Então, assim, pra ela, né? Ela mesmo se convencer de que tá tudo bem. Tá tudo bem, sim. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, porque pra ela é muito difícil entender o porquê que ela precisa de uma mediadora na sala de aula. Porque ela já tem essa consciência, né? Ela tem essa consciência. Então, por que ela precisa dessa mediadora na sala de aula se os outros alunos não têm? Então, é feito um trabalho em conjunto, é feita uma parceria em conjunto. Então, você tem que ter essa parceria com a escola, com a mediadora, com a professora. Eu falo, a gente tem que ser amiga da mediadora. Ela é a melhor pessoa para lidar com o seu filho e lidar com as outras crianças. E para saber de tudo que está acontecendo. Eu não posso ter um contato com as mediadoras de porta de escola para dentro da sala de aula. Não, ela tem que saber o que está acontecendo. Ela tem que saber que hoje a Júlia chegou desorganizada na escola. Por quê? Porque a Júlia não tem ela tem a fala, mas ela não tem essa fala organizada. Então, é importante a mediadora saber que ela chegou hoje na sala. Hoje ela chegou surtada na sala, porque ela veio de um final de semana que ela não queria ter saído dele. Ela só virou ontem para mim e falou, eu tô de férias, não quer fim de férias. Eu falei, não, você não está de férias. Então, ela chegou completamente desorganizada na sala de aula hoje, porque ela não queria que o final de semana que ela estava com o cavalo, com o porquinho da Índia, ela não queria acabasse. E ela não consegue se organizar. Então, ela chega na porta da escola e a gente fala, você vai voltar para casa? Porque aqui você não vai ficar dando cabeçada. Só que você vai voltar para casa e não vai ter nada. Não vai ter brinquedo, não vai ter televisão. Então, ela não consegue se organizar para saber o que é melhor, se é ela ficar na escola ou se ela voltar para casa. Então, tem todo esse trabalho que tem que ser feito com a criança. Rodrigo, ao fazer esse livro, ao estudar, vamos dizer assim, né, mais propriamente a vida dessas crianças e da Tatiana, para você mudou alguma coisa, assim, o seu olhar sobre a questão da inclusão da sociedade em si? Ou você já vem fazendo trabalho nesse sentido? Primeiramente, eu tenho um sobrinho com síndrome de Down e foi a primeira questão que apareceu na família para a gente começar a ter esse olhar inclusivo. Mas com a vinda da Tatiana, com a nossa convivência, daí abriu o olho para o autismo, que são outras dificuldades completamente diferentes.
E quando eu comecei a estudar o livro, a gente se aprofunda, a gente entra um pouco nesse mundo, começa a conviver com quem trabalha de inclusão e entender um pouco da importância e das dificuldades também. Eu acho que as dificuldades, a Tatiana falou muito sobre você trabalhar de uma forma mais global, você tem que envolver mediadora, tem que envolver famílias, crianças, porque ela vai se dar no ambiente social. Você não pode colocar simplesmente a criança no meio e esperar que ocorra naturalmente, porque não é assim que funciona. O que você acha que hoje a sociedade precisa saber, precisa mudar, assim, no seu olhar, né, de escritor e de vendo a coisa por fora? Eu vou fazer depois a mesma pergunta para a Tatiana. O que você acha que é preciso de imediato ser feito nesse sentido? Eu acho que a primeira questão é a informação. As pessoas têm muito medo daquilo que elas não conhecem. Então, quando você coloca um livro com uma ferramenta didática e de inclusão, você já está levando um pouquinho daquele conhecimento. E aquilo ele vai ter um efeito em roda, vai ter um efeito na convivência daquelas crianças. Porque você tira preconceitos, você começa a compreender o lado do outro. Então a informação vira em primeiro lugar, mas você não consegue fazer isso sem uma ajuda do poder público, por exemplo. É necessário legislação, ou tem que ter uma atuação desse poder para conseguir que as escolas saem do lugar comum para trabalhar numa inclusão propriamente dita, né? Isso está começando, né? Esse processo está começando, mas ele é lento, né? Mudar a atitude, mudar mentalidades é complicado. Mas a sociedade, ela tem um mito que gera, nossa, você é mãe, você é uma pessoa abençoada, você tem 2 anjos, as pessoas têm que saber que não, que o autismo não é lindo, o autismo ele é doído, o autismo ele é sofrido. Então não é fácil você sair com uma mãe que o filho não dormiu a noite inteira e você olha para o braço dela e ela está toda machucada. Então o autismo ele não é lindo. Então as pessoas têm que começar a sair de casa com os filhos para mostrar para a sociedade, sim, porque e a sociedade acostumar com essa inclusão, a reconheção, isso, né? Sim. Que isso não adianta colocar embaixo do tapete, algo que precisa ser discutido, que precisa ser apresentado, que precisa ser mostrado. O meu amor é incondicional, mas ninguém claro. quer ter um filho com autismo. Ninguém quer ver seu filho batendo a cabeça. Ninguém quer ver seu filho sendo excluído de uma situação. Então isso não é bacana. Então eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito através de políticas públicas, sim, junto com educação, saúde. Esse diagnóstico precoce, ele é essencial. Hoje tem crianças com 8, 9 anos que elas ainda não têm um diagnóstico. Hoje você consegue diagnosticar uma criança com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mas isso precisa ser lá atrás. A gente precisa de políticas públicas. E você falando isso, remete até uma história que uma mãe que leu o livro, ela descobriu que a filha é autista, a filha tinha uns 12, 13 anos de idade. E ela leu e falou, não, minha filha apresentava tudo isso que está escrito. Se eu soubesse. Mas ela não tinha antes esse conhecimento, né? A informação, felizmente descobriu e passou a fazer o tratamento adequado. Bom, a gente vai rapidamente para o intervalo. Vamos voltar falando então um pouco mais sobre essa questão da inclusão e também sobre a superação. Daqui a pouquinho. O Fantástico Mundo de Júlia e Sofia é um livro que fala sobre o espectro autista. E esse é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje. Está conosco a Tatiana Varon e o Rodrigo Pazinato. A gente está falando sobre essa questão. O Rodrigo foi quem escreveu o livro e a Tatiana é mãe de 2 crianças que têm o TEA, né, o transtorno do espectro autista. A Tatiana, eu cortei, a Tatiana ia engatar aí uma informação, mas você pode voltar, vamos resgatar aí. Nós estávamos falando das políticas públicas, né? De andar de mãos dadas, de andar em conjunto. Tem um lema que é nada sobre nós sem nós. Esse lema é desde a década de 60, que são das pessoas com deficiência. E que essas políticas, elas têm que andar junto
conosco, junto com os pais. Não adianta criarem lei, fazerem projeto, sem que os pais não estejam presentes. Porque nós somos as pessoas que sabemos o que é importante. Então, eu acho que isso esse caminhar junto, eu acho que as coisas fluem melhor. O que você já acha que melhorou do tempo que você descobriu para cá? Não, quando eu tive o diagnóstico, não se falava tanto em autismo. Tanto é que quando eu tive o diagnóstico, eu não sabia o que era. Então, hoje, as minhas meninas, elas estão na escola pública, cada uma tem a sua mediadora, elas estão, Sofia está alfabetizada, Júlia está começando a ler. Então, só que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, você sobe um degrau por vez. Então, hoje, é o que eu tô falando do que acontece comigo. Hoje as meninas, antigamente, para elas irem num dentista, tinha que subir 3 para segurarem, para fazer uma limpeza, 3, 4. Hoje não, mas esse trabalho tem 4 anos que eu faço, mas é uma dentista particular. Os pais não conseguem fazer isso, os pais não têm suporte financeiro para isso. Então, quando precisa tratar de uma criança, tem que ser internada para fazer uma obturação. Então, a gente ainda tem que melhorar nesse sentido. Hoje a gente fala mais de autismo, hoje a gente fala mais de inclusão, mas eu acho que é preciso mais. Agora, você falou sobre a questão do pai que de alguma forma excluiu a sua filha, evitou que o filho dele tivesse contato com sua filha. Isso precisa mudar também dentro das pessoas, né? As pessoas precisam entender o que é para não ter, elas mesmas terem um preconceito, porque autismo não pega, não é uma doença, né? E socializar, a gente, lógico que todo mundo fica de olho, porque não se sabe qual a reação que vai ter, nem da criança que está brincando com a outra criança que tem o autismo, né? Pode ser uma criança agressiva também, e a coisa ir por um lado que ninguém quer. Mas é necessário que as pessoas também tenham um pouco de empatia nesse aspecto, né? Na realidade, isso foi um pouco pior, porque não tinha ninguém, era só a Júlia com a boia. Ele simplesmente pediu que retirasse a boia da piscina. Então, ainda foi um pouco pior a situação, né? Acho que ele ficou com medo da Júlia estragar a boia. Então, foi pior ainda do que se tivesse com uma outra criança. Então, as pessoas têm que... Começa em casa. Quando eu contei que a Sofia chegou e ela falou comigo que ela não era doente, a criança que falou isso com ela não escutou, não tirou, porque as crianças não têm essa maldade. As crianças não tiram isso de algum lugar. Né? Tudo é exemplo dentro de casa. A forma como a criança age e o que a criança fala. Inclusive tem um vídeo viralizando aí na internet sobre uma mulher negra que leva o filho negro para brincar num parque. E aí as crianças começam a bater nesse menino, do nada, a criança queria escorregar e as crianças começam a bater. A mãe simplesmente tira o filho de lá, não discute, leva para outro brinquedo, as crianças vão no outro brinquedo para poder ofender a criança. Criança sabe fazer isso sozinha? Não. Ela aprendeu dentro de casa. Ela ouviu os pais falarem sobre preconceito, né, sobre pessoas negras, que pessoas negras devem ser excluídas, devem ser ofendidas. Ou seja, é dentro de casa mesmo, né, Tatiana? Os pais estavam presentes no parquinho. Os pais dessas crianças estavam no parquinho. Pois é. Isso é o mais revoltante. As crianças aprendem por repetição. Então, aquilo que é feito em casa, elas vão repetir e reproduzir na sociedade. Exatamente. Então, se não tiver uma educação, algo que inclua escola, família, sociedade, você vai continuar reproduzindo os mesmos preconceitos que a gente fazia antigamente. E hoje a gente tem informação. A informação está aí para a gente estudar, para melhorar um pouco. Uma coisa que eu falo, deixar a criança ser criança. Eu tive problema no início da vida escolar das meninas, que elas puxavam o cabelo, elas mordiam, e os pais chegavam na escola e falavam: não quero minha filha perto das meninas. Ponto. Então, quer dizer, não é muito mais fácil você, olha, conversa com a Júlia, conversa com a Sofia, o que está acontecendo para elas terem esse comportamento? Outro dia a Sofia me falou: mãe, sabe por que eu puxava o cabelo? Porque eu não sabia falar. Ela me disse isso. Então, isso é básico do bebê, inclusive, né? O bebê é assim, ele não sabe falar, ele demonstra sua
sei lá, sua frustração, né, através de uma morder. frustração. Então, você tirar as crianças do convívio é muito pior do que você deixa que as crianças se resolvam. Claro, eu não estou falando que o pai tem que aceitar a criança ser mordida todo dia, puxar o cabelo todo dia, mas não, ensinar para ele que aquilo aconteceu, que não pode acontecer mais, tem que tomar... Aqui eu não estou falando, olha, aceite seu filho ser mordido todos os dias e ser puxado o cabelo. Deixar que as crianças resolvam alguns conflitos entre elas. Porque elas vão passar por frustrações, elas vão passar pela convivência. Então é importante também deixar cheia. Sim, as minhas filhas são muito sortudas. Todas as salas que elas já entraram, sempre tem uma que é muito ligada. Então essa protege em relação aos outros. Então, quando nós morávamos em Sorocaba, tinha a Clara, que ela sempre levava a Sofia para as rodas de conversa, né? Então sempre tá ali protegendo. Você falou que você tem um grupo de Nós temos um grupo discussão aqui em Sete Lagoas, chama Consciência e Autismo. E domingo retrasado nós fizemos um piquenique aqui na Lagoa da Feirinha. Então é muito legal. A gente começou fazendo reunião em casa com os pais, porque eu acho que é bacana ter esse grupo de apoio, essas conversas, e daí desenvolve, então, os profissionais que a gente... Porque hoje nós precisamos de quê? Capacitação. Hoje a gente precisa de profissionais que são capacitados para trabalhar com essas crianças. Então, nós já trouxemos vários palestrantes aqui em Sete Lagoas, com parcerias, né? Então, a gente consegue... Já fizemos na Câmara, já ficamos na Secretaria de Educação, na Casa de Cultura, e trazer essas crianças também, igual esse piquenique, para que saiam de casa, para brincarem. Ter um convívio maior. Para ter um convívio maior. Qual o contato desse grupo? Quem se interessar, como é que faz? Eu posso passar o meu celular, que... Pode passar, fica à vontade. Tá, 99147-7775, e é um grupo de WhatsApp, que aí a gente inclui. E, Rodrigo, quem quiser adquirir o livro, como que faz? Quando tem alguns eventos, eu levo os livros para vender. E aqui na cidade, nós estamos vendendo na loja Sapeca e na Sete Letras. Também tem um site que é na Nuvem Shop, que é onde eu estou vendendo e entregando para todo o Brasil. Tá certo, gente. Infelizmente, nosso tempo esgotou. O assunto é tão legal, tanta coisa para ser discutida, mas a gente deixa aberto aqui. Outras vezes quiserem voltar, vamos abordar, vamos falar, vamos aproveitar esse espaço para a gente falar sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, Rodrigo. Boa sorte aí com o seu livro. Obrigada, Tatiana, pela presença. Quero te agradecer o espaço, porque, igual eu falei, antes não era comum ter esse espaço para falar de inclusão, para falar de autismo, trazer para a sociedade esse assunto. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, parabéns para vocês. E o Sete Lagoas Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.